beneficiados com nossa solidariedade. Maiores informações, ligue 3455-8212, 3455-8088 ou 3455-8216 ou acesse o site www.santabarbara.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2006, Fundo Social de Solidariedade do Governo Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Enquanto funcionários de empresas de transporte coletivo das cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré estão em greve, ônibus da aviação barbarense circulam normalmente. Você também vai ver nesta edição. Com exposição, Câmara abre a programação da segunda semana de emancipação política do município. E na segunda entrevista da série Memórias da Copa, você está convidado a relembrar, junto com o ex-volante do Santos, a conquista do bicampeonato mundial. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2006. Este é o Jornal da Cultura Edição Local, que está começando agora. Os motoristas e cobradores de transporte coletivo de Americana, Nova Odessa e Sumaré decidiram entrar em greve ontem após a rejeição da proposta de reajuste de 4,15% feita pelas empresas do setor. O sindicato da categoria anunciou a greve na segunda-feira da semana passada, mas recuou da decisão na última quinta-feira, após a intervenção do prefeito americanense Eric Heitzel. Em Santa Bárbara do Oeste, a quarta cidade que integra o sindicato regional da categoria, a expectativa é de que os motoristas e cobradores não façam adesão ao movimento, já que pela manhã os ônibus da Viba circularam normalmente, diferente dos veículos das empresas VCA, Ouro Verde, Princesa Tecelã e Ava, que não saíram das garagens das empresas. A Secretaria de Saúde prorrogou a vacinação contra a paralisia infantil. Apesar da boa cobertura no sábado, números oficiais mostram que a primeira etapa não atingiu a meta de 95% de imunização. Na primeira etapa da campanha deste ano, mais de 93% das crianças com idade entre 0 e 5 anos receberam a dose. Os números oficiais foram divulgados ontem à tarde pela Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria Municipal de Saúde. Foram 11.190 doses aplicadas nessa faixa etária. Como a abrangência não atingiu os 95%, os pais têm mais algum tempo para levar os filhos às unidades básicas. Nós temos uma cobertura, aproximadamente dos 95%, só que ainda nós não conseguimos os 95%. E a gente permanece com a campanha até a próxima quarta-feira, que seria até agora o dia 14. Todas as unidades básicas têm um ponto específico? Não, somente nas 12 unidades básicas de saúde. Nós não vamos montar nenhum ponto específico, porque a porcentagem que falta para aproximar os 95% é muito pequena. O procedimento é o mesmo, nós estamos atendendo nas 12 unidades básicas de saúde, das 7 às 16h30, então todos os pais que ainda não levaram a sua criança menor de 5 anos para receber a vacina, têm a oportunidade de estar levando até quarta-feira para receber essa vacina tão importante. A segunda etapa anual de vacinação está programada para agosto e é tão importante quanto a primeira. É muito importante que os pais fiquem sabendo que para a criança ficar 100% imunizado contra a paralisia infantil, ele tem que tomar as duas doses, ou seja, a primeira dose agora nessa primeira fase da campanha e a segunda dose na segunda fase da campanha, que será em agosto. Com 7 votos favoráveis, os vereadores aprovaram na sessão do Legislativo de ontem o projeto de lei complementar que estabelece normas para a concessão do serviço de transporte coletivo em Santa Bárbara do Oeste. O projeto, que tramitava há mais de 8 meses na Câmara Municipal, foi incluído ontem mesmo na ordem do dia, com 2 emendas. A primeira, de autoria do Executivo, assegura o uso gratuito do transporte coletivo para idosos com idade acima dos 65 anos,
para crianças de até 5 anos e para portadores de deficiência física ou psíquica e acompanhantes de portadores de deficiência, desde que recomendado por prescrição médica. A segunda emenda, de autoria do vereador Enoque Coutinho, determina que o contrato com a Viba Aviação Barbarense, empresa que realiza o serviço na cidade há mais de 20 anos, seja mantido até dezembro de 2010. Com o projeto aprovado, a Prefeitura passa a fazer licitação para o serviço após o vencimento do contrato. A segunda semana de emancipação política prossegue até o dia 20 deste mês. A Câmara Municipal abriu ontem uma exposição para lembrar os 137 anos deste fato histórico da cidade. Uma exposição aberta ontem no hall de entrada da Câmara Municipal marcou o início das comemorações dos 137 anos de emancipação política do município. A programação para lembrar a data prossegue até o dia 20 com atividades culturais e educativas. Além do Poder Legislativo, a segunda semana conta com parceria da Prefeitura Municipal, Diretoria Regional de Ensino, Fundação Home e Cartório Eleitoral. Durante a abertura, mostra dos trabalhos com desenhos, slogans e redações pelos alunos das 22 escolas participantes. Autoridades e público acompanharam as apresentações da companhia Checkmate e de violinistas do Centro Cultural Léo Salum da Secretaria de Cultura. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, integrantes dos grupos da terceira idade estarão visitando a exposição, que também é aberta ao público. A solenidade de encerramento, terça-feira que vem, acontecerá no Teatro Municipal. Pela programação, amanhã haverá palestra sobre a história do município, emancipação política e cidadania, com a participação da Fundação Home, Centro de Memória e Cartório Eleitoral. E ainda a apresentação da Companhia Teatral Checkmate. O evento será realizado a partir das 2 horas da tarde na Câmara Municipal. Pré-candidata ao Senado, a deputada federal do PSDB, Zulaye Cobra, esteve ontem na Câmara Municipal, onde usou a tribuna durante a sessão do Legislativo. A deputada defendeu sua candidatura ao Senado. Aguardando ainda uma definição do partido se terá candidato ao Senado, a deputada fez campanha na região. Dentro do PSDB, ela disputa a indicação com o também deputado federal Antônio Carlos de Mendes Tame. Na cidade, Zulaye Cobra esteve na Câmara Municipal, onde conversou com vereadores do partido e usou a tribuna falando sobre suas propostas. Durante a entrevista coletiva, justificou a decisão de disputar o Senado, deixando a Câmara Federal. Olha, eu tenho uma convicção que na Câmara Federal eu não posso fazer aquilo que eu posso fazer no Senado. A Câmara só legisla. Eu quero, além de legislar, eu quero também ter capacidade de orçamento. Eu quero lidar com o orçamento do Estado de São Paulo. Eu quero ajudar o Estado de São Paulo. Nós estamos sem senador pelo PSDB já faz algum tempo. Nós perdemos agora em 2002 e agora em 2006 nós temos essa oportunidade e comigo eu tenho certeza que nós vamos ter uma lutadora no Senado para São Paulo. Depois do intervalo, você acompanha como será o funcionamento do comércio e das repartições públicas neste dia de estreia do Brasil na Copa. E na segunda entrevista da série Memórias da Copa, você está convidado a, junto com um ex-volante do Santos, relembrar a conquista do bicampeonato mundial. A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste criou um espaço em seu site para mostrar um pouco mais sobre as nossas tradicionais festas juninas, história, receitas, músicas, curiosidades e imagens que retratam momentos de uma das maiores festas populares do mundo. Ajude a enriquecer o acervo, enviando fotografias novas ou antigas que registrem festas juninas. Entidades e escolas também podem divulgar através do site o seu evento junino. Acesse www.santabarbara.sp.gov.br. Copa do Mundo. Mais um grande desafio para os brasileiros.
Para essa Copa, a LBV, como o Brasil, está com um time imbatível e queremos você fazendo parte dessa equipe. No jogo contra a pobreza, vamos ganhar de goleada e de quebra, criar uma imensa onda verde e amarela torcendo pelo nosso Brasil. Nós precisamos do seu gol. Adquira sua camiseta autografada pelos craques do futebol brasileiro. Aproveite e autografe você também. Eu tô nessa câmera, não tem problema. Agora... De 12 a 20 de junho, Santa Bárbara do Oeste irá comemorar os 137 anos de liberdade político-administrativa. É a segunda semana comemorativa da emancipação política. Participe! Acesse www.câmarasantabarbara.sp.gov.br e conheça a programação. Realização: Câmara Municipal. Apoio: Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Fundação Home, Diretoria Regional de Ensino e Cartório Eleitoral. O mutirão de mamografias realizado pela Secretaria de Estado da Saúde atendeu 1.519 pacientes de Santa Bárbara do Oeste. Os exames foram realizados em 4 clínicas da região, uma da cidade americana, uma de Hortolândia e 2 clínicas da cidade de Sumaré. Inicialmente estavam agendados 1.570 exames, porém 51 pacientes não compareceram. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os exames estavam devidamente agendados. Falando ainda sobre mutirão, o Hospital Santa Bárbara realizou no último final de semana mais 18 cirurgias de diversas especialidades. O atendimento faz parte do 3º mutirão de cirurgias programado pela Secretaria Municipal de Saúde e tem o objetivo de reduzir a lista de espera de pacientes da rede pública. A Secretaria de Cultura abre amanhã no Museu da Imigração mais uma exposição, a da Revolução Constitucionalista de 1932. Na década de 1930, um fato mudou os rumos políticos do país. O Brasil contra São Paulo, na conhecida Revolução Constitucionalista de 1932. Para lembrar esse momento histórico, a Secretaria de Cultura estará realizando uma exposição no Museu da Imigração. Na próxima quarta, às 9 da manhã, a gente recebe todo mundo que quiser passar por lá para conhecer a nossa mostra da Revolução Constitucionalista. E esse ano nós invertemos, né? O pessoal está passando, mas é só julho, né? Mas como o museu tem um lado pedagógico muito forte, voltado às crianças, nós optamos por abrir a exposição agora para que dê tempo das crianças das escolas irem até lá conhecer a exposição e estudar um pouco sobre esse assunto antes das férias escolares de julho, do recesso, né? E daí o museu entra em férias na segunda quinzena de julho. Então nós invertemos, a exposição abre agora e vai até o dia 9 de julho, na realidade, quando estaríamos comemorando a data oficial da Revolução. Em Santa Bárbara do Oeste, devido ao jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta terça-feira à tarde, as agências bancárias iniciaram o expediente ao público às 9h30 da manhã e funcionarão até às 2h30 da tarde. As agências dos Correios também irão fechar às 2h30 da tarde. As repartições públicas municipais, com exceção dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, irão atender ao público até às 3 horas da tarde. O Fórum encerra o expediente nesta terça-feira, às 2h30 da tarde, e a Câmara Municipal, às 2 horas da tarde. O funcionamento do comércio, no horário do jogo, será facultativo, embora a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara, a ACISB, tenha sugerido o encerramento do expediente às 13h30 da tarde. Do campeonato para o bicampeonato mundial. Na sequência da série de entrevistas sobre memórias da Copa do Mundo, nosso convidado a relembrar as histórias do bicampeonato mundial de 62 no Chile é o ex-volante do Santos, José Cândido de Campos, mais conhecido como Brandão, companheiro de Pelé. Você é o nosso convidado para, junto com Brandão, embarcar em uma viagem no túnel do tempo rumo ao ano da conquista do bi.
no Grêmio. Estava emprestado do Santos, né? E o seu Carlos Nascimento, que era o supervisor da seleção brasileira, teve um jogo lá no Olímpico, Porto Alegre, contra o Botafogo e um contra o Vasco. E ele foi lá para observar 2 jogadores, né? Um era o Elton e outro era o Ayrton, que eram os 2. E ele me conhecia, né, da seleção brasileira dos Jogos Olímpicos e tal, né, que eu fui para os Jogos Olímpicos em 1960. E eu dei sequência, né, e eu estava numa fase muito boa, estava jogando muita bola. E ele viu eu jogar os 2 jogos, e ele falou, eu não tenho certeza, mas você vai estar entre os 40. E eu não fiquei mais entre os 45, por aí, eu não fiquei entre os 40. Mas eu estava no meio, entre os 45, por aí eu estava no meio. Então foi um ano muito bom para mim, em 62, excelente. Agora falando um pouquinho de Copa do Mundo, o que você lembra da Copa de 62? O que ficou marcante para você? Olha, o que ficou marcante para mim foi o... Bom, além dos jogos, né, foi aquele cãozinho, né, que entrou no campo no jogo do Brasil e Tchecoslováquia lá, que ele foi pego por um jogador lá acho que foi da Tchecoslováquia, e nem o Garrincha, né, conseguiu pegar o cachorrinho. Aquilo lá ficou marcado, foi muito bonito. Como que você acompanhou os jogos da Copa? Em 62, por exemplo, em 62 eu jogava no Grêmio, né? Então, nós vimos todos os jogos lá, né, pela televisão e acompanhamos, foi um jogo muito bonito. O Brasil jogou muita bola, porque teve aquela infelicidade, né, do Pelé machucar contra o México, né? E logo em seguida entrou o Amarildo, né? E o Amarildo entrou com um time entrosado, né? E o que todos falam, né, que baixou o espírito no Garrincha, né? Um espírito no Garrincha. O Garrincha foi, no meu modo de entender, foi o atleta que ganhou a Copa. 62 foi ele. Tranquilamente. E vocês acompanhavam através de videotape? Como que vocês viam e acompanhavam os jogos? Naquela época lá, a gente via mais assim, videotape, né? Porque não tinha televisão assim como hoje, né? Hoje a comunicação mudou totalmente, né? Então a gente via através de videotape, mas a gente sabia, né? Via os jogos assim. E também não era assim como hoje, que para campeonato, né? Para tudo. A gente jogava, por exemplo, suponhamos assim, o Brasil joga dia 13 às 16 horas, não é isso? Então, no caso aí, a gente marcava um horário para jogar à noite, no caso, né? Se coincidisse no horário, na data do jogo, né? A gente jogava à noite, assistia os jogos do Brasil depois do tape e jogava à noite, era exclusivo. Era muito bom. Hoje não, hoje é diferente, né? Já para tudo, as firmas, o comércio, não sei. O comércio não vai parar porque eles vão colocar o telão, essas coisas, né? Mas naquele tempo era normal. O futebol era uma coisa assim, tão normal. A seleção brasileira de 62, os caras eram muito humildes. Inclusive, naquela época lá, eles iam por as viagens, assim, né? Eu pelo menos, eu participava por um monte deles, né? Porque no time do Santos tinha um monte na seleção, né? Tinha uns 5 ou 6, se não me engano, por aí. Era Santos e Botafogo, a base, né, da seleção brasileira. E eles viajavam, eles não iam assim com o intuito de chegar lá, já ganhou, essas coisas, não. Iam para jogar mesmo. A prova é que nas concentrações lá, eles treinavam, eles davam de tudo, é impossível. E tinha um preparador físico também, que era terrível, né? O Paulo Amaral, né? Que ele foi meu preparador físico também na seleção olímpica. O cara era terrível. Mas o time tinha um preparo físico incrível. Porque o Brasil, as Copas que o Brasil ganhou, foi tudo em cima do preparo físico. A Copa do Mundo de 1970, o Brasil era o time mais bem preparado de todas as equipes. A prova é que ganhou todos os jogos no segundo tempo, né?
Era fantástico o time. Além de ter jogador lá, uns 5 ou 6 jogadores lá normais, né, fora do normal, era um time muito preparado. E eles eram muito humildes em 62, e inclusive hoje também. Hoje a gente vê que os jogadores são todos humildes, mas a imprensa fala muita coisa, né? Começa a falar coisinha para vender coisas, vender programa, vender um monte de coisa, porque é muito dinheiro que está correndo, né? Mas os caras são tudo humildes. Você acha que em 62 o futebol era mais arte que hoje? Era arte. Era um futebol diferente, né? Bem diferente de hoje. Hoje, como eu falei, é muito disputado, os caras correm atrás da bola. Aquele tempo não, a bola corria e tinha que marcar. E não tinha que dar bobeira, porque quem bobeava tomava gol. E tinha mais craque. Por exemplo, o Brasil tinha, na época, né, craque que a gente fala, tinha Djalma Santos, que era um craque, e jogar na defesa. Tinha o Mauro, que era fantástico, um zagueiro impressionante, jogava muita bola. Tinha o Zito, que era um fora de série. Tinha o Pelé, tinha o Garrincha, né? Que era... E tinha aqueles também que... Né, tinha o Didi, que era muito bom, Newton Santos, esses caras é fora do normal, jogador que desequilibrava o jogo mesmo. Mas só que... E outros mais que a gente não lembra, assim, né? Falar todos, tinha muitos jogadores, reservas, muito bom. Qual adversário que você acha que vai dar mais trabalho? Croácia. Eu acho que a Croácia. A Croácia está jogando futebol... Porque nós, por exemplo, felizmente, né? Eu sempre falo, graças a Deus, cada dia nasce 5, 6 atletas, né? Aparece jogador assim, de bandeja. Não é o caso deles lá fora, dos europeus. Mas eles cresceram muito no futebol. Eles cresceram muito, né? Porque eles filmam, eles procuram evoluir, né? Aqui, o Brasil mesmo já é nato, né? Vamos torcer para que o Brasil passe fácil pela Croácia hoje. O Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Até lá. De 12 a 20 de junho, Santa Bárbara do Oeste irá comemorar o